Representantes da comunidade médica, do judiciário e políticos reagiram com perplexidade e indignação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. Na contramão das evidências científicas e das orientações do próprio Ministério da Saúde, Bolsonaro criticou o pedido para que os brasileiros fiquem em casa e voltou a chamar de gripezinha a doença que já matou 48 brasileiros e quase 19 mil pessoas no mundo. O discurso em tom político e sem qualquer base científica foi classificado como irresponsável, desonesto e uma ameaça à saúde da população. Mais uma só pra garantia. Contar mais uma vez. Acho que ficou, mas mais uma só pra garantia. 1, 2, 3 e... Foi. Beleza. Caralho, maluco. Hein? Eu tô lendo aqui, tem uns cientistas franceses que querem fazer o povo africano de cobaia de uma vacina aí que eles desenvolveram pra Covid-19 e que ainda não se sabe as reações que tem no corpo humano. Vem cá, Dudu, pra gente ver a foto. Até que ficou legal, hein? Porra, ficou muito show a foto, cara. Quando acabar a quarentena, tu pode investir numa carreira de fotógrafo, hein? Salto do cineasta, pô. Eu já estou de quarentena há uns 20 dias e não é mole. Mas graças a Deus, pelo menos aqui na minha casa tem um espaço razoável. Então dá pra gente ficar tranquilo. Agora, eu me preocupo mais são com as pessoas que moram nas favelas e muitas delas não têm água. Muitas os cômodos das casas são pequenos e vivem 5, 10 pessoas num cômodo pequeno. E eu não sei como que eles estão conseguindo se virar com isso. Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, te dou meu boteco. Cartola que me perdoe. Que eu tenho lá em Madureira. Comigo não tem embaraço.
Vem que eu te faço meu amor, a rainha da escola de samba, que o Leivinho é diretor. É uma foda, né? Os países que minimizaram os efeitos do coronavírus, né? E fizeram até campanha contra o isolamento, hoje estão todos contando os seus mortos, né? E aqui esse homenzinho que ocupa a presidência da República, que aí conta tudo que a ciência diz. Sabe o que é o pior disso tudo? Que ainda tem gente que defende esse merda, cara. Eu fico assim, e isso só faz comprovar aquela teoria que a gente vinha falando sempre, que tem uma grande parcela do eleitorado dele que votou e é por afinidade ideológica mesmo, que pensa que nem ele, porque é racista, é tudo de ruim que ele é, porque assim, o cara tá praticamente tentando um genocídio contra a população do país e ainda tem gente defendendo. É foda. Porra, você pega aí, né? 1,2 trilhão de incentivos a bancos e o cara demorando semanas já para uma ajuda, um auxílio de R$ 600 para quem, né, para muitas famílias que estão na miséria, estão sem o que comer, etc. Economia, na verdade, assim, né? Mercado financeiro acima da vida da grande parte da população. Bolsonaro é um imbecil. O recado aí do MC Raiban pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí ó, bactéria filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20 bactéria. Uma das principais preocupações do Ministério e das secretarias estaduais de saúde com o avanço aí do novo coronavírus é a falta de respiradores para as UTIs. Alice, não tá saindo não, né? Saindo pra onde, mano? Isso vai passar. Vai passar. Não vejo a hora da gente não sair dessa. Estamos em prisão domiciliar. É isso aí. Prisão domiciliar. Domingo de Páscoa vem pra cá. Não sei, Dandara, nem sei se eu vou sobreviver até lá. Para de falar para merda. besteira. Essas carreatas aí que estão, né, pleiteando pela quebra do isolamento, pelo retorno das atividades normais, representa o capital, né? Não representa a população que usa transporte público, né? Essas carreatas todo mundo estava ali de carro, com as janelinhas abertas, mas sem nenhum contato ali com aglomeração e etc. E é muito, muito fácil você querer o retorno para que outras pessoas se exponham e morram por conta, né, do interesse em ganhar dinheiro, tão somente.
número de casos confirmados de Covid-19 no mundo se aproxima de 1.100.000, com mais de 58.000 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde confirma um pouco mais de 9.000 casos e mais de 350 mortes. Quando eu era criança, diziam que o mundo ia acabar no ano 2000. Já se passaram 20 anos, né? Será que eles não erraram dizendo que era 2020? Eu não gosto de ficar pensando nessas coisas não, porque não faz mal, não deve ser. Já até sonhei que o mundo estava acabando, o fogo estava lambendo tudo. Falei pra você? Não. Eu contei sim, eu não contei que eu sonhei que o mundo estava acabando? Não, Eu contei, contou, gente. de manhã, Eu de manhã. contei que eu estava num apartamento e Nossa, eu não você sabia falou que meio baixo pra apartamento... mim, amor. Oi? Você falou meio baixo pra mim. Você contou, foi Claro, num celular, sonho né? que você teve e qual foi, meu Deus? Eu contei. Eu estava num apartamento que eu nunca estive antes. Eu estava no quarto, aí eu olhava pela janela, aí passava um avião. Aí nisso das costas desse isso avião tu contou. saía um foguete que ia, aí se chocava com alguma coisa que eu não sei o que era. Isso, Aí contou. caía em fogo assim em cima da cidade, aí o fogo vinha lambendo tudo. Eu Você contei pra contou, vocês. você contou. Lembro não. Estou preocupada, né? Preocupada com amanhã e com essa incerteza toda de como vai ficar essa situação daqui para frente, de quando vamos voltar à normalidade e o quanto isso afeta a minha família também, né? Porque minha mãe recebe por dia, então se não trabalha não tem dinheiro. No início da quarentena ela ainda estava trabalhando, mas tem 2 semanas agora que ela está em casa direto e os patrões dela estão pagando metade do valor sem ela precisar ir trabalhar, o que já ajuda em alguma coisa, né? É melhor do que ficar esse tempo todo em casa sem dinheiro. Negra é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Eu fiquei puto com o gerente, com o meu banco e tal. Eles debitaram R$540 da minha conta nessa situação toda. R$540. Mas eu mandei e-mail xingando todo mundo, mano. É porque eu, de repente, não tem como ir amanhã, mas a minha vontade é ir amanhã lá no banco e cancelar a conta, cara. Por quê? Tarifa. Meu irmão, eles usam uma propaganda enganosa que é na maior cara de pau do mundo e ninguém faz nada. Meu irmão, como é que pode debitar a tarifa? Detalhe, eu suspendi todos os pagamentos dos meus clientes, todos, suspendi. Falei, não precisa pagar em abril, vamos segurar para ver como é que vai ficando. Eu suspendi, não enviei boleto para ninguém, porque eles me cobraram tarifa de boleto bancário. R$540. É banco, né, gente? Caralho, mano, que ódio, cara. Faz que pior ódio, que do cara. banco. Que ódio, cara, que ódio, que ódio. Eu tô caminhando no quintal. Sim, além disso, você fazer um alongamento, algum exercício. Vou falar com ela. Tchau, valeu. Tchau, vai com Deus. Deixa lá. Já são mais de 100.000 mortes pelo novo coronavírus nesse momento pelo mundo inteiro, de acordo com um estudo da Universidade Johns Hopkins. Esse número é de 100.376 mortes. Ontem completou 100 dias desde que a China notificou a Organização Mundial da Saúde de uma pneumonia misteriosa que depois se provou ser o novo coronavírus. É mais uma proteção, né? Assim. E já que a N95 e as outras que seriam para comprar, a orientação é que elas sejam deixadas para os profissionais
da área de saúde, pessoal que está na linha de frente. Aí nós resolvemos não comprar e confeccionar. Eu tenho tecido aqui, sei costurar, tenho minha máquina. Aí resolvemos confeccionar porque é mais uma forma da gente se proteger, né? Ainda mais aqui, eu tenho minha mãe, que é idosa, não tem nenhuma doença, mas já está com 66. Tem meu irmão, que é hipertenso. Aí a gente quis se proteger um pouquinho mais. Também estou fazendo, além de fazer aqui pro pessoal daqui de casa, eu estou fazendo para um amigo meu, Danilo, e o pessoal que está com ele na rua, distribuindo cesta básica para os camelôs e ambulantes de Madureira. Então é isso. É mais uma forma da gente se proteger, né? O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada hoje pela manhã e mais uma vez foi ao comércio de Brasília. Ele foi ao Hospital das Forças Armadas e, em seguida, a uma farmácia. Na saída, pessoas se aglomeraram em torno do presidente, o que contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Questionado sobre o motivo da visita ao hospital, disse que tem o direito de ir e vir. Eu tenho o direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir, ninguém. Em seguida, foi a um prédio residencial no mesmo bairro. Houve manifestações de apoio ao presidente, mas também gritos de ordem e pessoas batendo panelas contra Bolsonaro. Vai pra casa! Vai pra casa! Nessa imagem, o presidente passa o braço no nariz e, em seguida, cumprimenta uma senhora.